E aí, Duduzível na área. Bom, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 5 animes que o protagonista é forte como um deus. O prota vai ser tão overpower que ele vai precisar ter o seu poder limitado por um ser divino de verdade, pra não fazer bosta e acabar destruindo o mundo inteiro. Me ajude a bater a meta de likes, que é um like por cada conta que você tiver no YouTube. E agora sim, nós podemos ir pro vídeo. Bom, cara, aqui nesse primeiro anime, digamos assim que você tá de boa lá andando na sua rua e do nada aparece uma fada te concedendo um desejo. Daí basicamente o teu desejo causou a destruição do mundo. E realmente aconteceu essa destruição, tá? Tipo, o mundo entrou em colapso com o seu desejo. Talvez o seu desejo podia ser uma coisa tão suja, né, que causou a destruição do mundo. Só que você e algumas pessoas conseguiram sobreviver e agora tá todo mundo querendo te pegar e te dar umas porradas. Porque durante a destruição essas pessoas perderam seus familiares. Ou seja, teu desejo matou um monte de inocente. Você até iria conseguir fugir se essas pessoas que querem te pegar não tivessem superpoderes. Você tá sem saída. Porque basicamente, como vocês imaginam, depois dessa destruição surgiu um monte de meta-humanos, que no anime são conhecidos como Alders. Eles viraram meta-humanos porque durante a destruição do mundo, eles desejaram ter superpoderes. Daí a fada que realizou o desejo do prota realizou dessas pessoas também. O desejo da pessoa é realizado da seguinte maneira. Digamos assim que você tá lá quase morrendo no chão qualquer, aí você fala assim: meu Deus, eu queria ser imortal. Aí a fada transforma o teu desejo em realidade. Enfim, todos os Alders querem a cabeça do protagonista, cara. Em resumo, é exatamente isso que tá acontecendo na vida do nosso protagonista, Hoshimiya. Ele é um jovem estudante japonês vivendo sua vida normal de estudante, cuidando da sua irmã doente em um mundo quase normal. Porque a princípio o desejo que ele pediu pra fada que causou a destruição do mundo foi o de poder dominar o mundo. Ele pediu isso ainda quando era um feto e não sabia nem falar direito. Daí, por ser um poder muito grande, ele ficou descontrolado e causou essa terrível destruição no mundo. E hoje, no tempo atual do anime, ele vive sua vida normal com sua irmã. Só que todos os outros Alders que perderam seus familiares na destruição querem pegar ele. Só que nosso protagonista vai dominar todo mundo e solar geral que entrar na frente dele. Isso aqui é o Mirai Nikki 2. Vocês vão entender quando assistir. Então, mano, agora nesse segundo anime, a gente segue a vida de várias pessoas imortais. Começando primeiramente pela antagonista, que é extremamente importante para a história. Até mais do que o próprio personagem principal, eu diria. Ela é uma vampira loirinha lendária de mais de 700 anos de idade, que precisou ficar se mudando de cidade em cidade, porque sempre descobriam a identidade dela, e ela acabava tendo que se mudar. Mas hoje, no tempo atual do anime, ela conseguiu encontrar um jeito de esconder sua identidade, usando magia para se disfarçar de adulta, e ela mora junto do nosso protagonista, porque quando ela chegou na cidade do protagonista, ela encontrou os pais dele morrendo num acidente de carro, e eles pediram para ela cuidar dele. Daí, como ela tá viva já faz não sei quantos milênios e não tinha nada mais interessante pra fazer, tava naquelas brisas tentando achar algum sentido pra vida dela, pelo fato dela ter visto todo mundo que ela ama morrer, ela decidiu pegar o protagonista pra cuidar dele. Aí agora, na época atual do anime, você vai acompanhar a vida desse garoto numa escola de magia, tentando se aperfeiçoar pra conseguir realizar seu sonho, que é ir embora da sua cidade natal e embarcar numa grande aventura pra uma possível torre mó alta, e descobrir os segredos que essa torre esconde. Mas de toda forma, o sonho do nosso protagonista vai ser interrompido por um caçador de aluguel que vai colocar a vida da vampira que mora com ele e a de seus amigos em perigo. Esse caçador de aluguel sabe que a mina loirinha é a vampira suprema e vai tentar capturar ela para ganhar muito dinheiro. Só que o protagonista vai lutar contra esse cara, vai acabar morrendo, a loirinha que fica com ele para cima e para baixo vai transformar ele em imortal e juntos os dois vão ser obrigados a ir embora da cidade deles, porque senão vão vir outros caçadores de aluguéis atrás da loirinha vampira, porque a recompensa pela cabeça dela é muito grande, cara. Ela vale muito dinheiro. Ela é uma pessoa considerada lendária no anime. E o personagem principal vai descobrir isso só quando estiver quase morrendo. Bem, velho, agora nesse terceiro anime aqui você vai seguir a vida de um campione, que basicamente são seres humanos com poderes quase divinos que podem matar os deuses. Porque o anime se passa numa época de deuses gregos e seres humanos coexistindo. Daí então nosso protagonista vai se tornar um desses campiones ao encontrar uma tabuleta de pedra. Em resumo, ele é um jovem estudante com 16 anos de idade que foi lá dar um rolê na Itália para entregar essa tabuleta estranha de pedra para uma bruxa 10/10 de cabelo castanho, porque o avô dele pediu para ele fazer isso. Aí ele só foi lá e fez. E o anime conta pra gente também que o avô dele teve relações com essa bruxa quando ele era mais novo. Aí agora o avô dele pediu pro personagem principal ir lá na Itália devolver para ela essa tabuleta de pedra, porque essa tabuleta de pedra na verdade é um grimório que é da época dos deuses. E ele tem o poder de Prometheus, que na prática concede ao usuário conseguir roubar a autoridade de um deus
deus grego, que basicamente é roubar a habilidade de um deus. E o protagonista vai poder usar esse poder como se fosse dele. Então numa terra cheia de deuses e irados fazendo guerra, você ter esse poder de roubar a habilidade deles, com certeza te torna um deus supremo, cara. Mas o prota não vai saber que essa tabuleta é um grimório logo de cara. Ele vai chegar lá no porto da Itália, vai encontrar uma espadachim chamada Érica, vai encontrar lá a bruxa que o avô dele ficou, vai devolver a tabuleta pra ela, mas ela vai falar que a tabuleta é na real um grimório super poderoso. E quando o protagonista menos esperar, ele já vai estar lutando contra um deus junto de sua nova amiga. Aí ele vai ajudar essa amiga dele a lutar contra os deuses e vai acabar se tornando um campeone e começar a enfrentar um monte de problemas por ter esse título. Aqui no nosso quarto anime da lista, mano, o enredo se passa num reino divino de fantasia que habita vários deuses, e esses deuses têm o poder de invocar heróis de qualquer parte da terra para salvar qualquer país da terra que estiver enfrentando algum tipo de ameaça. Aí digamos assim que quanto mais países lá na terra esses deuses salvarem, mais boa a reputação deles vai ficar no reino dos deuses, como se eles estivessem subindo de level, tá ligado? Eu acho que deu pra entender, né, mano? Enfim, basicamente o que tá acontecendo na história do anime de fato é que a nossa antagonista, que é uma deusa chamada Restart, ficou responsável por salvar um país que tá sendo dominado pelo rei demônio. Ela vai precisar lutar contra esse rei demônio para salvar esse país. O único problema é que ela é incrivelmente fraca, desastrada e medrosa, não tendo a mínima noção do que tá fazendo e logicamente não tendo a mínima condição de derrotar esse rei demônio. Então, para resolver essa situação, essa deusa resolveu invocar um herói do Japão para lidar com esse problema para ela. Ela ficou umas meia hora lá escolhendo o herói que ela ia invocar numa planilha cheia de folha, e finalmente ela achou o nosso protagonista, Ryuguin Seiya. Ele tinha as melhores estatísticas e parecia ser um cara muito forte, então daria certo o problema lá do rei demônio. O problema em si é que nosso prota é um cara extremamente cauteloso e diferente de todos os outros que ela tinha invocado pra lá. E logicamente, quando ela falou pra ele que o trabalho dele era derrotar um rei capirotão, ele recusou logo de cara sem pensar duas vezes. E você vai acompanhar os dois ali lidando com diversos problemas parecidos com nesse reino dos deuses. Eu achei o anime um pouco rushado no começo, mas ele vai te explicando tudo melhor com o passar dos episódios, então pode assistir tranquilo. Bem, cara, esse quinto anime aqui se passa no ano de 2130, época essa em que os países mais problemáticos do planeta não conseguiram ficar quieto, brigaram pra caramba, causando a terceira guerra mundial. Minha nossa senhora, mano, premonição ou não, ainda bem que euzinho aqui, Duduzível, nesse ano já não estarei mais aqui na Terra, provavelmente eu vou estar lá embaixo da Terra. Enfim, continuando aqui com a explicação, essa terceira guerra mundial deixou uma cratera gigantesca onde ficava a cidade de Tóquio. Meu Deus, velho, porque o Japão sempre se ferra nessas guerras? Eu realmente não entendo porquê, cara, mas sei lá, toda vez o Japão se lasca com algum tipo de guerra, vai entender. Continuando aqui na história, dentro dessa cratera as pessoas começaram a jogar um monte de entulho de lixo lá dentro pra ver se resolveu o problema, só que basicamente não adiantou muita coisa, e as pessoas mais pobres do Japão começaram a construir uns barracos e morar lá embaixo. Só que logicamente, por ser um buraco cheio de radiação, mano, as pessoas de lá começaram a ganhar superpoderes. Essas pessoas com poderes são chamadas de Needless, e pessoas Needless sofrem muito bullying quando sobem pra superfície, então eles são obrigados a ficar sempre morando lá embaixo, e vocês vão ver basicamente eles lutando toda hora com as pessoas da superfície, porque os caras lá da superfície até criaram altos robôs pra acabar com os Needless. Bullying chega a ser outro nível aqui nesse anime, velho, o negócio é sinistro. De todo jeito, o anime é muito bom, com bastante ação e luta a todo momento. Bom, cara, esse foi o vídeo. Se você achou algum desses animes aí interessante, respira e comenta falando qual você achou mais interessante e por quê, que eu quero uma justificativa plausível, tá ligado? Só tô falando isso porque sempre tem aquele carinha aí nos comentários que dá nota pros animes que eu falei durante o vídeo. Então, mano, é de extrema importância você ler o comentário desse cara. Enfim, tamo junto, velho, se cuidem, até a próxima, tchau, tchau.